hoje, tudo que aquilo Ele quiser nos tocar, todas as verdades que Ele quiser nos falar, nós possamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre a vida dele, sobre a boca dele, sobre os seus lábios, para que tudo possa ser obra do Santo Espírito, aquilo que Ele vier proclamar para nós. Que nós possamos também pedir a ação dos arcanjos hoje, que é o dia deles, e também a ação e a intercessão de Nossa Senhora sobre a sua vida. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Tudo show? Sim ou não? Então hoje nós vamos pregar. Não, né? O tema proposto é: serás inteiramente do Senhor teu Deus. Fale para o seu irmão, você deve ser inteiramente, todinho, sem deixar uma banda de fora, de Jesus. Você está disposto? Já respondeu o quê? Sim? É fácil dizer sim. É fácil, mas Deus dá graça, né, da gente viver. A palavra que eu rezava e Deus me dava, que a gente tem algumas formações e estuda, claro, né? Mas tem que sempre rezar, escutar o que Deus quer, né? E é Jeremias 11, versículo 15, fala o seguinte: o que é que a minha amada procura em meu templo, com seu comportamento perverso? Poderão por acaso as promessas e as carnes dos sacrifícios limpar você de sua maldade, para que você possa celebrar com gritos de alegria? Javé chamou você de oliveira verde com belos frutos, mas com grande barulho ateou fogo em suas folhas, e seus ramos se queimaram. Javé dos exércitos que a plantou, agora pronuncia uma desgraça contra você, por causa do mal que a casa de Judá e de Israel fez a si mesma quando queimou incenso a Baal para me irritar. Palavra do Senhor. Irmãos, primeiro, existem várias formas de abordar esse tema. Uma única vez eu abordei, Jesus Taveu foi no Renascer, nessa linha de casamento. Até a pessoa que me chamou para pregar estranhou, né? Achou que eu estava doido, né? Carente, talvez, né? Querendo casar. Porque essa pregação, de fato, para mim, o que fala mais forte é de um casamento. Porque a Bíblia começa com um casamento de Adão e Eva. E ela termina com o casamento da igreja que sobe para o céu e encontra com Jesus Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. Então toda a Bíblia ela fala de quê? De um casamento. Por isso que o casamento é o espelho daquilo que é a Trindade no céu. O casamento é uma profecia. Por isso no casamento não pode ter infidelidade, traições, né? Existe a unidade, o respeito, a fidelidade, não se dissolve. Porque a nossa união com Deus não pode ser o quê? Dissolvida. Concordam comigo, sim ou não? Então, nesse casamento que nós temos com Deus, vai se apresentando coisas, seres sedutores, que vão querer roubar a nossa atenção de Deus, sim ou não? E existem 3 seres ou coisas que querem roubar. Diga comigo, o demônio. Ou os demônios. É a primeira coisa. A carne. A carne não é o nosso corpo, não. A carne é a inclinação para o pecado, para o mal. E o mundo? O mundo é o que? As pessoas não. É a mentalidade pecaminosa que há nas pessoas, o mundo. O esquema do mundo, né? Não é que as pessoas sejam o mundo, não é isso. Então esses 3 inimigos se levantam com toda a força para nos levar para onde?
para o inferno. Porque o inferno é o quê? A distância de Deus. É virar as costas para Deus. É dizer, eu não preciso de ti, Senhor. Então o demônio ele vai usar todas as armas. Entre esses inimigos que eu falei, o mais fraquinho é o demônio. Só que ele tem uma vantagem, os demônios, né? Ele tem uma vantagem, porque ele usa do mundo para nos seduzir e ele usa da fraqueza da nossa carne para nos seduzir também e nos destruir. Então ele tem a vantagem, ele é o mais fraco, mas se torna o mais forte. Entenderam? Jesus Cristo, ele é apaixonado por nós, sim ou não? Só que não é aquela paixão, como fala assim, 2 anos de paixão e passa. Não é essa paixão. É aquela paixão que se chama a cruz e ressurreição. Cruz e... Isso é paixão de Cristo. A nossa paixão por ele também deve ser essa. Uma experiência de sofrer aquilo que for preciso por amor a Deus. A paixão em Deus também é amor. Não é diferente. Ah, me apaixonei por Deus, depois eu vou amá-lo. Não, a paixão em Deus também é amor. Nosso Deus é um Deus o quê? Apaixonado. Um certo capuchinho, né? Franciscano, ele estava conversando com Deus, e conversando mesmo, e ouvindo a Deus, e Deus falou assim para ele, porque ele se flagelava, ele se chicoteava, né? Era bem antigamente. Ele jejuava vários dias na semana, ficava de joelho horas e horas. Ele era um homem que se sacrificava por Deus, contra o seu pecado, em amar os irmãos, em perdoar sempre. E o Senhor olha para ele e fala assim, você é louco de fazer tudo isso por mim? Ele falou assim, louco és tu, Senhor, porque tu morreste por um pecador como eu. Ou seja, aquele que tem a experiência de um coração apaixonado, ele é atrevido em falar com Deus, sim ou não? Ele desrespeitou a Deus? Não. Fez igual Moisés lá na Bíblia. O Senhor falou que assim, o teu povo, eu vou destruir o teu povo. Meu povo não, o teu povo. Aí ficou, né, aquela teima, né? E Moisés toma posse que o povo, de fato, Deus confiou a ele. E Deus sempre tomou posse que aquele é o povo dele. Então nós devemos querer brigar, no bom sentido, por amor a Deus, sim ou não? E se nós tomamos essa briga, várias mentiras vão se levantar. Vamos lá, sendo bem claro, para ser bem rápido. Um coração apaixonado, ele pode trair, mas ele trai? Trai, na nossa condição humana trai, né? Eu estou falando no sentido de fraqueza. Isso é o ético? Não. Isso é o certo? Não. Mas alguém que é apaixonado e está em Deus, ele trai a pessoa amada? Se ele está aos pés do Senhor sempre? Claro que não, né? Então, hoje nós vamos falar de 2 corações apaixonados e os amantes que se apresentam. Diga comigo para o seu irmão, não queira os amantes. Eles são belos, cheirosos, mas eles querem acabar com você. Ou notícia engraçada, né? Mas a gente tem que estar alerta. Então, quem são esses amantes? Podem anotar quem trouxe, né? Deuteronômio 18, versículo 9, vai apresentar vários amantes. Deuteronômio 18, versículo 9, seguintes. Você lê, até dar dor. Você continua lendo, vai lendo, lê os 5 versículos lá. Aí lá vai mostrar coisas que eu não vou descer muito porque são simples. Embora nós sejamos bestas o suficiente para cair nas mesmas besteiras de sempre, né? Infelizmente. Por exemplo, signo. Signo é coisa que a gente está explicando ainda no mundo de hoje, no mundo moderno? Não. Mas hoje, quanto mais moderno o mundo, mais bobo o povo fica e mais acredita naquilo. Sim ou não? Quem está apaixonado, escuta a voz de quem? Do amado. Mas quem não está, escuta a voz de quem? Do amante. E quem é o amante? É a voz do encardido, do demônio. E o signo para nós também é a voz do demônio. Tem pessoas que não saem de casa sem olhar uma revista, sem ouvir o noticiário, porque querem ouvir a voz de quem? De forma inconsciente, do demônio. Porque a vida dele, ele não coloca nas mãos de Deus, mas ele coloca na mão dos homens, nas suas próprias mãos e na mão do encardido. Então ele tem que ouvir que aquele planeta vai direcionar a vida dele, que aquele planeta ordena a vida dele. Isso é uma insanidade, sim ou não? É burrice, sim ou não? O catecismo fala o que é o pecado. É um uso contra a razão.
O catecismo não está... Porque ali está a linguagem fina, viu, Leudinha? O uso contra a razão diz assim, quem peca é burro, entendeu? É só dizendo isso. Ou seja, o pecado é uma burrice, sim ou não? Porque se você sabe que algo te destrói e você procura, isso é burrice, sim ou não? Pronto, então o pecado é isso. É um atentado à inteligência. É um atentado àquele dom que Deus te deu, que é a inteligência. Ah, então o signo, diga comigo, o signo é um sinal, um selo, uma marca que eu pertenço a Cristo. Se eu não pertenço a Cristo, eu posso ter signo de qualquer outra coisa. Se você pertence ao touro, se você pertence ao câncer, se você pertence a deuses falsos, como fala aqui a palavra do Baal, né? O Baal era o deus da chuva, né? Aí Elias, para provar que esse Baal não tinha poder, não era deus da chuva, coisíssima nenhuma, ele fala, em nome do Senhor, durante 3 anos vai ter seca. E só vai chover quando Deus mandar. Aí Baal abriu as torneiras? Não. 450 profetas de Baal clamaram lá e Elias debochou. Clame mais alto porque o vosso Deus pode estar dormindo. Aí eles clamaram mais alto? Clamaram. Entraram lá quase em êxtase, ficaram doidos, perturbados. A chuva veio? Não. Porque Baal não existe. O Deus falso não existe. Só que o demônio se esconde através de que? Diga comigo, dos ídolos. Diga assim, o demônio quer receber adoração. Por isso ele se esconde atrás de qualquer ídolo. Então, quando você coloca qualquer coisa, uma pessoa, uma religião falsa, uma criatura, o dinheiro, um lugar, seja o que for, até mesmo um pregador, um padre, seja o que for, você está prestando culto a quem? Ao demônio. Porque ele se esconde atrás daquele ídolo para receber esta adoração. Porque ele sabe que você não é abestado para adorá-lo de forma consciente. Sim ou não? E ele quer que você volte essa adoração para ele. Porque os demônios são carentes. Carentes de amor, carentes de presença. Porque eles negaram aquele que preenche eles. Sim ou não? Aí tem também as adivinhações. Eu não vou entrar, antes eu pregava muito sobre adivinhação. E eu queria provar que o demônio não adivinhava o futuro. Hoje eu mudei de ideia. Não é que eu acho que ele adivinha o futuro. Mas eu acho que eu perdo quase 10 minutos para provar que ele não adivinha o futuro. Aí gasta muito tempo. A questão é, Deus falou que não procurasse adivinho, acabou a história. Quem ama Deus, obedece. Se ele adivinha ou não, problema dele. Entenderam? Não é mais fácil assim? Sim ou não? Ah, mais uma pessoa falou aí, leu a mão e deu certo. Aí se a gente for entrar nessa questão, aí leva... Você obedece a Deus? Então esquece. Esquece a cigana, esquece aquele que lê baralhos, aquele que coloca búzios, aquele que faz qualquer tipo de coisa para adivinhar, esquece. Se ele adivinha ou não, isso não é o importante. O importante é, eu obedeço a voz do meu amado. A voz do meu amado. Alguém que me ama, eu devo ouvi-lo. Alguém que não me ama, eu não posso ouvir. Alguém que está interessado só no meu bolso, eu vou ouvir? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Passando para as adivinhações. Quais são as adivinhações? Quiromancia, né? Cartomancia, pessoas que também colocam búzios e por aí vai. Eu já contei essa situação, quem souber, por favor. Eu acho que você sabe já que eu vou falar, né? Ou não? Eu dou risada desse tipo de coisa. Certo. Uma certa vez, quem sabe, por favor, não conte a história, viu, Raquel? Eu estava vindo da Vulcabras, você conhece essa história, né, Raquel? Estava vindo da Vulcabras, a cigana me parou e quis ler minha mão. Tu lembra dessa história? A cigana quis ler minha mão e eu deixei ela ler minha mão. E ela começou a adivinhar as coisas. E começou a colocar o prego na minha mão e sumia o prego e sumia. Eu coloquei no bolso e o prego aparecia na minha mão e aparecia em todo canto, né? Dentro do bolso da calça. E ela falou que eu ia ter uma surpresa no meu trabalho, na hora do lanche. Aí eu fiquei meio cabreiro. Quando eu fui lanchar, abri o pão, o que tinha dentro? O que vocês acham? Não, miolo de pão. Gente, é só para ver como nós somos induzidos facilmente, sim ou não? Somos. Vem aqui, meu querido, por favor. Você aqui. Diz assim, eu estou na pregação. Diz para ele aí. Que cor é essa cadeira? Bem rápido, sem pensar.
Eu já fiz isso na pregação, né? Foi no Renascer. Que cor é embaixo da perna dela? Branco. Que cor é esse sapato, assim, a maior parte dele? Branco. Essa blusa? Só a parte aqui, a parte de cima. Branco. Vaca bebe o quê? Leite. Leite? Água. Vaca bebe água, gente. Vamos pra lá, né? Vai sentar mesmo. Vocês já viram vaca beber leite? Quando é pequenininha. Oi? Mas a vaca. Isso é mostrar que as falsas religiões nos induzem a até dar dinheiro, a dar credibilidade. Meu primo, por exemplo, quando a cigana para ele está com R$200. Quando vai ver, ele não tem mais nem um centavo no bolso. E ele nem queria, ele estava só dizendo que não queria. Quando ele vai olhar, cadê o dinheiro? Porque a pessoa vai usando certas hipnoses, entendeu? Então ter esse cuidado, porque a nossa mente ela é muito delicada. Nem todo mundo tem uma mente delicada, mas alguns têm, entendeu? A gente vai já entrar nessas questões quando for falar sobre as religiões pseudos cristãs, que vai entrar na Universal do Reino de Deus, Testemunho de Jeová e outras, né? Mas voltando, lá em Timóteo 4, 1 Timóteo 4, vai falar sobre o demônio que vai colocar como se fosse um ferrete na mente das pessoas. Lá em também Mateus 4, vai falar da tentação de Jesus, dos 3 tipos de tentação, né? O poder, o possuir, o ter. E as armadilhas do demônio para nos enganar são as mesmas. Diga assim, o demônio não é criativo. Ele sempre nos tenta com as mesmas estratégias. Por exemplo, uma grande arma que é usada hoje, e eu vou focar mais nessas do que nessas outras que eu falei, né? Macumba. O que leva uma pessoa a ir para macumba? O que é? As pernas, né? Ou um carro. Mas tirando isso, as motivações, o rancor, o problema que é gerado também pela falta de fé, né? Ou então uma fé equivocada, enganada ou imatura. Então a pessoa tem mágoa. Aí ela vai fazer o quê? Vai procurar um macumbeiro para se vingar. Se vingar do macumbeiro não, da pessoa, entendeu? O macumbeiro vai ajudar, não é? Então ela vai procurar, porque a macumba, o ressentimento, é uma das armas que o demônio usa mais potente. Porque as pessoas querem uma solução rápida para aquele sentimento que elas têm. Então ela procura o quê? Alguém que vai resolver o problema dela. Se alguém tomou o marido, eu vou buscar um macumbeiro mais poderoso que traga meu marido de volta. Então a pessoa fica entrando numa escravidão. Ou então, por exemplo, quem procura macumba, ela quer o quê? Solução imediata. Nós somos imediatistas, sim ou não, muitas vezes? Tudo na hora, tem que ser online, né? Tudo rápido. Se mexer na internet estiver ruim um pouquinho, já fica com raiva, né? E quer quebrar tudo. Se ligar para um telefone e não te atender, inúmeras coisas bestas do dia a dia, né? Nós queremos tudo imediato. Isso é um fruto dessa cultura que vai se paganizando em meio a nós, até dentro do cristianismo. Vocês percebem isso na família de vocês, sim ou não? Percebem vocês esse imediatismo? Quer tudo na hora às vezes, do meu jeito. Nós somos assim às vezes, sim ou não? Eu sou, muitas vezes. Então a macumba é muito procurada por conta disso. Eu quero a solução imediata, eu quero solução rápida. Aí tem a macumba branca, aliás, a mesa branca, a mesa preta. Não sei se tem azul ou amarela não, né? Mas são as linhas, né? Aonde existem vários tipos de rituais. Por isso se chama esses nomes, porque a mesa branca não é para matar ninguém, é para trazer o marido, para arranjar um emprego. Aí você vai para lá, você fala assim, mas só faz o bem. A finalidade, talvez, seja fazer o bem, sim ou não? Diga comigo, sim ou não? Não. A finalidade é ganhar dinheiro. A finalidade é enganar as pessoas. E se o meio é mau, os fins também vão ser maus. O meio que é usado é o quê? A macumba, utilizar o poder. É como se a pessoa dissesse, eu sou Deus e eu resolvo os problemas, entenderam? O grande mal da macumba é isso, é a pessoa querer se fazer Deus, manipular a natureza, manipular a saúde, manipular o bolso das pessoas, de fazê-las ficar ricas. Daí entra questões mais graves, entra a magia negra, né, que é mais pesado que a macumba, entra o voodoo, que essas eu não vou gastar tanto tempo nessa. Eu quero entrar mais numa coisa concreta,
que é na nova era, na maçonaria e no satanismo. São coisas bem pesadas. E eu creio que nós devemos saber, porque tem crescido cada vez mais. Cada vez mais. E se a gente não sabe, a gente pode ter familiares que vão entrando nessa e nós não sabemos como ajudar. Certo? Então, o satanismo. Qual é a ideia do satanismo? Quem sabe? Diga comigo. Satanás é bom, Deus é covarde. Deus é mau. Por que Deus é mau? Porque tem várias linhas de satanismo, né? Várias linhas. Uma delas entende o seguinte, que houve a guerra no céu, é o que eles entendem, e Deus foi injusto com Lúcifer e puniu também os amigos de Lúcifer. Então é preciso escoltar soldados para Lúcifer para fazer uma grande revanche, porque Deus só ganhou porque ele tinha 2/3 dos anjos. O demônio só tinha 1/3. Fala lá em Apocalipse 12, né, que o demônio com a sua cauda varreu 1/3 das estrelas do céu. Então, é entendido como os anjos que foram puxados por Lúcifer. Então, os satanistas, alguma linha deles, eles querem o quê? Uma revanche. Porque Deus foi mau, Deus foi injusto. Outra linha do satanismo, não. Eles sabem que, de fato, que Deus é bom, mas eles têm uma revolta contra Deus. Porque não conseguem explicar os males do mundo. Então, eles querem criar um exército de pessoas que blasfemem contra Deus, que façam o mal e sejam como os demônios da terra, mesmo sendo pessoas. Não importa se vai para o inferno ou não. Outra linha, o interesse que os leva, mesmo sabendo que o demônio é mau, é o quê? A riqueza e a fama. Riqueza e fama. Não importa se eu vou perder minha alma. Entenderam? O Eduardo de Assis, aqui, era do de Aliança, ele foi rezar por uma pessoa em Fortaleza, evangelizar. Era bancário ele, e a pessoa falou que não queria conversa, porque ele tinha dado a alma ao diabo, e ele era bancário, e não queria perder as coisas que ele tinha. E ele falou que não queria mesmo, ou seja, o Eduardo podia fazer alguma coisa, só rezar por ele. Claro que sim, né? Não desistir da alma dele, mas ele não poderia forçar uma evangelização. Concordam comigo, sim ou não? Então a palavra Satanás quer dizer o quê? Diga comigo, opositor. Quem é que é chamado de Satanás na Bíblia? Ou que está servindo a Satanás. Lá em Mateus 16. Primeiro Papa, né? Então cuidado, porque nós podemos também agir como Satanás. O que Pedro é elogiado, porque o Espírito Santo usa ele para falar quem é Jesus, lá em Mateus 16. Você pode ler Mateus 16, 13, baixando, né? As seguintes. E Jesus elogia Pedro. E quando ele elogia, depois ele fala que vai sofrer. Pedro começa a chamar Jesus à parte, fala, não, Senhor, que tu não sofra, que Deus não permita que isso te aconteça. E o Senhor fala o que para ele? Vem aqui uma cobaia, vem aqui, Flávio. Não, tá, o Isaías, deixa aí, pode deixar. Chamar outra pessoa. Vem aqui, irmão. Ele baixou até o boné para não fingir que não tá vendo, né? Vem aqui um corajoso, vem, Berg. Vem. Berg é o novo contratado, vem aqui do seminário. Como é que estava Jesus conversando com Pedro? Pedro estava onde? Atrás de Jesus. E ele fala o quê? A palavra certa falou assim, vai de retro, Satanás. Vai de retro é o quê? Vai para trás, para ré, para trás. Ré não é trás? Reto, né? Sai de retro. Então ele veio para trás. Só que como é que... Aí fala que o Senhor se voltou para Pedro e falou o quê? Sai de reto. Mas ele não já estava atrás? Como é que Jesus manda Pedro ir para trás, se ele já estava atrás? É porque o coração de Pedro estava na frente de Jesus. E ele não estava agindo mais como discípulo, mas como alguém que se opõe aos planos de Deus, entenderam? Sim ou não? É por isso que ele fala, para trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro tinha um coração ali que estava se opondo aos planos de Deus. Ele estava atrás de corpo, mas o coração estava querendo roubar o lugar de Deus. Não queria sofrimento, não queria a cruz. Por isso, não querer a cruz é se comportar como Satanás, não como discípulo. Entenderam? O discípulo, ele toma a cruz e segue. Já aquele que não é discípulo, ele faz o quê? Ele se torna
Satanás. Entenderam? Não é que vai virar um demônio, espírito maligno, não. Satanás é alguém que se opõe a Deus. Diga para o seu irmão, não queira ser Satanás. Ele é horrível. Até aqui entendido, alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema, não pode ser outro, certo? Não pode perguntar quantos quilos eu tenho, qual é a minha idade, essas coisas, né? Deixa para depois. Certo. O que é a maçonaria, né? A maçonaria, ela se explica de várias formas, né? Eles se dizem, lá na Inglaterra, eles têm várias versões, eles mesmos. Eles se dizem na Inglaterra que eles são descendentes de pedreiros, arquitetos que se reuniam e tinham um segredo. Qual era o segredo? É segredo. Não, o segredo é como eles faziam para fazer aquelas belas construções, catedrais e outros edifícios mais belos, né? Grandes monumentos. Então era o segredo dos construtores, entenderam? Aí aos poucos eles começaram a aceitar médicos, artistas, pintores, e foi se tornando a sociedade o quê? Só de elite. É uma ideia que eles dizem deles. A outra ideia eles vieram mais para esse lado da América Latina, para esses lados, e eles queriam conversar com uma história mais mirabulosa. Eles falaram o quê? Na verdade, nós somos mais antigos ainda. Não é do tempo da Idade Média, não. Porque essas catedrais da Idade Média, século XII, 1200, 1300, né? Nós somos mais antigos. Nós somos as pessoas que tinham os segredos da construção do Templo de Salomão. Então nós somos lá do Antigo Testamento. Tinha pedreiro lá, arquiteto, e nós somos descendentes dele. Os famosos Illuminatis, né? Que eles se dão o nome. Então, eles mesmos na maçonaria já se pronunciaram dessas duas vertentes, certo? Eles se contradizem nas colocações. Lá, o que a maçonaria vai contra a igreja? Primeiro, a igreja condena qualquer tipo de ocultismo. E primeiro porque eles não entendem Deus como uma pessoa, um ser a qual me relaciono. Deus é um ser impessoal. Ele existe, mas ele não interfere na vida de ninguém. Por isso você pode ser católico e maçom, segundo eles, né? Nós não aceitamos isso. Pode ser protestante e maçom, espírita e maçom, ateu e maçom. Pode misturar tudo lá. O importante é que você entre sem dizer que você quer que a sua religião prevaleça. Entenderam, mais ou menos? É uma das coisas. A coisa mais grave é o ocultismo, porque tudo é segredo, e também esse Deus impessoal, que não se relaciona. Se o Deus é impessoal, é um Deus falso. Porque o Deus verdadeiro, ele tem relação com as pessoas. Você quer um Deus impessoal que não se importe com a sua vida? Deus se importando, fazendo tudo por nós. A gente acha que Deus não está ligando para a gente, né? Às vezes, sim ou não? Imagine se você entra numa religião que você acha que Deus é o arquiteto do mundo, criou o mundo e abandonou o mundo ao bel prazer. É isso que a maçonaria prega. E isso, no Código de Direito Canônico, as leis da igreja, até 1982, quem era maçom era automaticamente excomungado. Foi maçom, está excomungado, fora da igreja. Não precisava na igreja expulsar, não, ele já era excomungado. É chamado lacta sentença, né? É automaticamente. No Código de 1983, que é outra lei que foi reformulada, os maçons, eles não são excomungados, mas eles não podem comungar. Entenderam? Porque o excomungado sai da igreja. O que não pode comungar continua na igreja, porém não pode comungar. Quem é junto é excomungado, mas não pode comungar. Entenderam? Quem aborta é excomungado? Entenderam? É excomungado. Porém, vai depender muito aí da... Eu não vou entrar nisso, não vou entrar outra pregação, né? Não vou entrar nas questões do aborto, os agravantes, atenuantes, que é outras questões bem complicadas. Mas voltando, a maçonaria, ela prega isso. Essa indiferença a Deus. E entre eles existe a hierarquia. Por exemplo, quem está no primeiro grau
não sabe o que se passa no 10º grau, no 11º e mais lá para cima, entenderam? E geralmente são pessoas muito poderosas e influentes que estão na maçonaria, infelizmente. Tem uma coisa que eu poderia falar, mas eu acho que só quando vocês estiverem no grupo de oração, que é pesado, né? Sobre a maçonaria eclesiástica. Tô falando esse nome, eles vão saber nem o que é, né? Então, tá entendendo, né? Se eu falar isso, vai assustar um pouco. Não vou falar sobre isso. Vocês não querem sair assustados, né? Não, né? Pronto. Depois eu falo para tu, viu, Antônio? Foi curioso isso aí? Sobre a nova era. Isso aqui é a pior desgraça que tem, né? Por quê? A nova era não é como a maçonaria e o satanismo. A nova era coloca ideias erradas. E ela vai colocando essas ideias de forma sutil. O que é a nova era? Várias pessoas que vão coordenando, embora não esteja um fundador específico, né? Tem lideranças do movimento. Livros falam sobre isso, sobre os planos dele. O que é a nova era? Essas pessoas entendem o seguinte: quem lidera esse movimento, as grandes lideranças, né? Que existiu, isso já se liga à astrologia. Já começou a primeira besteira que eu falei, né? A pessoa acha que o mundo está sendo conduzido por um mapa astral. Então, em dado tempo, as estrelas apontam que nós estamos na época de peixes. E a época de peixes é a época do cristianismo, segundo eles. E agora a constelação, ela passa por uma nova fase evolutiva, que eles discordam entre si. Uns diziam que era o ano 2000 que ia mudar, outros agora falam que era o ano 2020. Vai deixar de ser peixe para ser aquário. Quer dizer isso? O mundo vai deixar de ser cristão para ser o quê? Ter vários peixes, várias religiões. E não pode, vai ser o quê? Aquário. A era de... Porque o aquário tem vários peixes. Então, para a nova era, é proibido ter verdade absoluta. Jesus é a verdade absoluta, sim ou não? Para a nova era, não. Não existe verdade absoluta. Jesus é como se fosse o Maomé, o Buda, mais um fundador de religião que deu um exemplo legal. É um cara legal. Mas não é Deus, de forma nenhuma. Então, não pode ser como se fosse um patamar de verdade. Não, é apenas mais uma verdade. E se não existe uma verdade absoluta, tudo é verdade. E tudo é mentira. Aí vira uma bagunça medonha, né? Então a nova era é uma mistura de tudo. Entra o pensamento da maçonaria, da macumba, do espiritismo, do ateísmo, do misticismo, da magia. Tudo que você pensar de ruim, a nova era é uma vitamina de todas as ideias erradas que tem. Vocês entenderam, sim ou não? Qual é a ideia deles? Entrar no pensamento nosso. E estão conseguindo? Diga comigo, sim. Diga assim, e muito. Diga comigo, muito, muito, muito. Como é um cristianismo light. Tipo assim, você escutou uma pregação que fala da doutrina, da vida dos santos, da igreja, aí você fala, valha, muito radical. Paganismo na nossa cabeça. Então nós não nos acostumamos, aliás, nós não aceitamos mais a verdade. A nossa mente já rejeita. Vocês estão entendendo, sim ou não? Às vezes até dentro, eu falo dentro das comunidades, dentro da igreja. Não é a igreja, é dentro da igreja, que somos nós. A igreja é santa. O carisma é santo. Mas nós, às vezes, dentro do carisma, começamos a nos comportar como o quê? Como pagãos. Nós achamos que ficar é normal, que comprar sem precisar é normal, ter o último celular da moda é normal, consumismo, né? Eu tenho que ter para que eu mostre que eu sou poderoso, que eu sou forte, que eu sou o tal, né? O tal sem tal, né? Então ter esse cuidado, porque a nova era vai colocando em nós uma mentalidade de pagão. Então eu sou cristão, mas eu tenho uma cabeça de pagão. É isso que o demônio quer. Alguém que é cristão, católico e defende o aborto, aprova o divórcio, aprova o casamento gay, gosta de assistir novela, não quer nem saber de canção nova, nem século XXI, nem ouvir pregação, que é muito chato, nem ler livro, porque não, gasta muito tempo, eu não entendo nada, nem ler Bíblia, que coisa é essa? Então, um catolicismo frouxo, de molengas. É isso que a nova era quer. Tá conseguindo? Tá. Porque hoje, homens valentes e mulheres valentes são poucos. Sim ou não? Mas a igreja está perdendo? Não.
Está perdendo somos nós em não ser igreja. Concordam comigo? Quem concorda, diga amém. Não é a mãe, é amém, viu? Nessa nova era, há algumas coisas. Relativismo, que eu já falei, só que eu não sei o nome. Relativismo, o que é o relativismo? Isso para você é pecado, para mim não é, então se vira. Fica no seu canto. Para você ficar com 3 na noite é pecado, para mim não é, então fico. Para você andar mostrando o que pode e o que não pode do seu corpo é pecado, para mim não é. Então ande igual a freira que eu vou andar igual na praia. Não estou pecando não, com o meu pensamento, eu sou inocente, eu ando com essa roupinha aqui, quase topless, mas eu sou tão ingênua. Eu sou santa, eu não tenho maldade no meu coração. Não é pecado, quem disse que é? Quem olhar para mim pecar quer ser vergonha. Não é assim que as pessoas pensam? Porque não é roupa que define. São discursos pagãos. Discursos pagãos. Vocês entenderam mais ou menos? Sim ou não? Quem entendeu a palavra Jesus? Jesus. Pronto. Jesus merece melhor, mas tudo bem, ele entende. Está com sono, né? Vamos para as religiões pseudas cristãs. O que é pseudo? Falso, né? O pseudo fruto é o falso fruto. Qual é o pseudo do fruto da castanha? O caju, né? Então, aqui a gente entende porque é da nossa terra, né? Bem direitinho. Então, tem a aparência de cristianismo, mas não é cristianismo. Exemplo bem claro. Igreja Universal do Reino de Deus. Se estiver passando alguém, fica até melhor. Igreja Universal do Reino de Deus. E está gravando, e eu vou passar. Se me prender, não tem nada não, né? Aqui quem fala é o Zé Oliveira, não é o Carisma. Estou respondendo por mim, né? Tranquilo? Então não vai preso o Moisés não, é eu. O que essa bendita, para não dizer outra coisa, faz? Olha a noção, foi fundada em 1977. O cara tinha sido já do candomblé, macumbeiro da pesada, né? Aí passou pelos evangélicos, outras, né? Igrejas pentecostais, se disse católico por um tempinho. O currículo dele não é bom, né? E ele começa com essa ideia que já começava um pouquinho antes dele, Estados Unidos, mas ele foi promovendo aqui na América Latina, da teologia da prosperidade. Existem 3 linhas dentro do protestantismo. Diga comigo, 3 linhas. E não é de costurar. É de rasgar mesmo. Primeiro, a primeira linha, ela seguia a santidade. Deus é santo. E devemos adorar o Deus que é santo. Quem segue essa linha? As igrejas, né, luteranas, mas de modo especial as igrejas pentecostais primeiro. A Assembleia de Deus, as primeiras, né? A igreja, deixa eu ver aqui, metodista. São poucas, no início, assim, a Assembleia de Deus é uma das principais. Deus é santo e eu devo adorar a Deus porque Ele é santo. Primeira onda. Segunda onda. Deus é santo, mas eu quero os dons de Deus. Eu não quero Deus que é santo, eu quero os dons de Deus. Então, começou-se a ter uma outra onda que focava muito o milagre, a cura, a libertação, a expulsão de demônios. Então, esqueceu-se do Deus que é santo um pouco e ficou focado naquilo que Deus dá. Quais são elas? Quadrangular, Deus é amor, sopro divino e as centenas que surgiram pentecostais. É o neopentecostalismo, né? Aí depois surge a terceira onda, cada vez vai decrescendo. A terceira onda, Deus é santo, é a primeira. As coisas de Deus que eu quero, que é os dons de Deus, é a segunda. A terceira qual é? Eu quero as coisas materiais. E esse Deus que me dá as coisas, ele precisa que eu devolva a minha fé de forma o quê? Material. Porque para o protestante não tem obras, é só a fé. Só que qual é a tática deles? É só a fé mesmo, mas é minha fé materializada. Então eu dou meu dinheiro. Quanto mais dinheiro eu dou, mais fé eu tenho. Porque o dinheiro é minha fé materializada, entenderam? E Deus tem a obrigação de me devolver. Porque Deus é justo, então Ele tem que me pagar aquilo que eu coloquei a minha fé em ação. Então eu tenho que colocar Deus na parede.
E eu determino a hora do milagre, eu determino a hora que alguém vai arranjar um namorado, eu determino várias coisas. Não é Deus que determina, sou eu. 8 horas da noite, hoje sessão do descarrego. Ou seja, tem hora para o demônio sair, marcado, viu? Tem hora. É terça-feira do milagre do poder de Deus. Aí você vai, porque a pessoa quer o poder de Deus. Não quer nem saber de Deus, né? Que Deus, né? Ou seja, essas religiões, a terceira onda de modo especial, tem a quarta onda, que é o doido mesmo, né? É a onda dos animais. Que Ana Paula Valadão estava fazendo, né? Profetizando sobre a Igreja Católica, a Babilônia. Senhor, profetiza a queda da Babilônia. Ridícula, né? Depois ela pediu perdão. E estava pregando que a Igreja Católica desde o início, né? Aí estava lendo o Santo Inácio de Antioquia, os Santos Padres no culto. Ridículo, para vender CD. Aí lá, qual era a onda? A unção do leão na Ana Paula Valadão e outros pastores. Aí começava, a unção do leão. E começou essa onda, unção de todo tipo, né? De animais. Cá entre nós, tem uma pessoa aqui da comunidade que foi para uma missa, na Renovação Carismática, e tinha a missa durou mais de 4 horas. E começou essa unção dos animais. Era a unção do Pai o nome. Aí ela olhou assim, valha, isso é Igreja Católica mesmo. É uma autoridade. Eu não vou falar o nome dela não, eu tenho um DVD dela falando, mas eu prefiro não falar, né? Ela fala. Quem quiser tem comprado, depois eu digo quem foi. Então, você está vendo a baixaria, Deus Santo, para chegar a nível de um animal, a unção do Pai se manifestando como se fossem animais. Que horas já, minha santa? 15 para as 9. O assunto está, né? Então começam essas religiões a criar um Deus falso. E tem, em Estados Unidos, clínicas já cuidando das pessoas que vieram da Universal. Por quê? Se eles acreditam que Deus vai dar tudo, eles dão tudo, sim ou não? O povo é ingênuo. Aí Deus não dá tudo, não vê a cura. Ele fez tudo e a pessoa continua doente. Mas qual é a tática? Faltou a sua fé. Eu tenho fé, eu sou o pastor, eu tenho fé. Você não teve fé? A culpa é sua. A pessoa fica se culpando, arrasada, deprimida. Ela não quer saber mais da Igreja Católica porque ele é ensinado nessa igreja que a Igreja Católica é a Babilônia, o Papa é a besta fera, os santos são o demônio por trás das imagens. Então é o inferno aqui, para eles, né? Eles vão vir para a Igreja Católica? Só se for uma intervenção muito forte de Deus. Porque na cabeça deles aqui é o inferno. É melhor ser ateu, entenderam? Eles são ensinados assim, infelizmente. Se fosse pregar aqui, daria uma hora só sobre o Universal, que é uma porcaria só, né? De podridão. Mas o tempo não é hábil para isso. Eles usam... É engraçado que uma vez... Aqui eu tenho até um episódio, né? Que eu não vou contar aqui agora não, mas é engraçado. A pessoa ligou e falou assim, para a pessoa da Universal, né? Me diz uma coisa. Essa história de arruda. Não, essa história de sal. Por que usar o sal do descarrego? Não, sal está na Bíblia. Sois o sal da terra, luz do mundo, né? Vós sois. E a água? Aí começou a falar. Não, a água está na Bíblia. Falou assim. E o sabonete arruda? Ele falou assim. Deus criou tudo e deu inteligência ao homem. Tudo é de Deus. Ou seja, não tinha mais resposta para dar na Bíblia. E deu uma resposta burra. Então, muitas vezes, gente, as pessoas nos enganam porque nós gostamos de ser enganados. Sim ou não? Não é porque a gente é ingênuo, bonzinho, não. É porque nós queremos a facilidade. Nós não queremos a porta estreita. Mas a palavra de hoje é uma palavra de volta. A gente falou de Deus apaixonado, sim ou não? Então nós vamos agora pedir perdão por todas as traições que nós fizemos. E nós vamos unir novamente o nosso coração àquele que é o grande amor da nossa vida. Que não é a macumba, não é a Igreja Universal. Mas se eu for convidado só para fazer uma visita numa igreja, uma seita dessa, eu devo ir? Quem tem acompanhador, converse com seu acompanhador direitinho, certo? No geral, não. Mas cada caso é um caso. Se é uma igreja séria e vai alguém da sua família casar, e isso implica outras questões, tudo bem. Mas eu vou fazer uma visita no culto? Que história é essa? Culto na minha casa? Isso é uma ofensa à igreja, é uma ofensa à fé, é uma ofensa à Nossa Senhora, é uma ofensa à Eucaristia. Ah, vou deixar os irmãos fazer uma campanha de oração lá em casa. É pecado. E é pecado contra a fé. É pecado eu rezar junto com eles? Não. Mas eu deixar que eles façam uma campanha de oração na minha casa, é.
Porque nessa campanha vai ter também tendências onde vai me convidar a negar a fé. Entenderam? O orar com eles não é o pecado em si, é o que está por trás disso. Então tenhamos esse cuidado. São tantos livros que estão a nos enganar, e a grande ferramenta do demônio qual é hoje? As novelas, os filmes e os livros. Se vocês quiserem saber mais disso, perseverem, porque se eu estiver por aqui e me convidarem, a gente desce seguindo a pregação no querigma, né? Então vamos ficar de pé? Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu, diga assim, Jesus. Eu ouvi alguém falar Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Eu peço já aos servos que se aproximem. Você pode colocar a mão no seu coração. Senhor, eu te peço pela autoridade que Tu nos dá como batizados, crismados, como consagrados pelo batismo e confirmados pela crisma. Como filho escolhido Teu, Senhor, eu invoco o Teu sangue para que Tu mesmo, Senhor, quebre toda maldição hereditária, para que Tu quebres, Senhor, toda opressão demoníaca, tudo aquilo, Senhor, que aprisiona a mente de alguém que está aqui na depressão, na síndrome do pânico, na escravidão aos vícios, ao homossexualismo, à prostituição, a não aderir à fé de forma plena, com medo, a resistência aos dogmas, ao amor Nossa Senhora, à Eucaristia, a Tua presença real no meio de nós, Senhor. Em Teu nome, Senhor, eu suplico, derrama uma profunda efusão do Teu Espírito, já antecipando a efusão que nós teremos, Senhor. Uma efusão de libertação, uma efusão, Senhor, de renovação na fé. Eu te peço, Senhor. Eu pergunto e você responde em voz alta, se você quer livremente. Você renuncia a Satanás e as suas obras? Diga sim, eu renuncio. Você renuncia a toda mentira que Satanás tem propagado pela televisão, pela internet, pelos livros? Você renuncia à maçonaria, ao satanismo, à nova era e toda a prática semelhante a essa? Você renuncia a toda religião falsa, ao falso cristianismo, aos testemunhos de Jeová, aos mormons, à Igreja Universal e toda linha que se equipara a essas religiões? Você renuncia? Você renuncia à macumba, à adivinhação, à astrologia, a todo tipo de passe, de consagração, curanderismo, benzedeira? Você renuncia a todo tipo de prática desse tipo? Você renuncia à mágoa, à inveja, ao rancor que foi sendo semeado no seu coração? Agora você diz, eu creio. Você crê no Deus que é Pai, que te ama, que te criou? Você crê em Jesus Cristo que morreu, ressuscitou e nos redimiu pelo mistério da Páscoa? Você crê no Espírito Santo, que é Deus com Pai e Filho, e com Ele é adorado e nos santifica? Você crê no Espírito Santo? Você crê na Santa Igreja Católica, a única fundada por Jesus, que tem a autoridade de ligar e desligar, e tem os sacramentos da salvação? Você crê? Você crê na remissão dos pecados, que vem pelo poder do sangue de Cristo? Você crê na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Os servos já podem ir se aproximando e rezando com autoridade, ministrando a renovação da fé, ministrando a cura interior, ministrando a libertação. Vem, Senhor, com teu poder, eu te clamo, Senhor. Envia os teus anjos, Senhor, para tocar, agindo, Senhor, curando, libertando, santificando, tirando, Senhor, aprisionamentos espirituais. Eu te invoco, São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, sobre todos nós aqui. Vem com a milícia celeste em nosso favor combater
combater contra o pecado, combater contra o mundo, combater contra o demônio. Eu te invoco, ó Mãe Santíssima, que tu vem em nosso auxílio com a vossa poderosa intercessão. Invocamos. Vamos invocar o nome do Senhor cantando. Você pode receber orações, se concentra, fecha os teus olhos. Adora o Senhor e recebe hoje a graça da libertação, a graça da conversão, a graça da renovação da fé, do apaixonamento pelo Senhor. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós, invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, Aqueles que não receberam oração, levante a sua mão. Quem não recebeu oração, levante a mão bem alto, para que os servos rezem por você. O Senhor está com uma pessoa cujos pais participam de falsas doutrinas, e você pensava: o que é que eu vou fazer com eles? O Senhor vai orientando que você se aprofunde na fé. Não queira evangelizá-los agora, se aprofunde na fé. E discretamente, pelo seu testemunho, você vai se aprofundando na fé e você vai poder ajudá-los. E desde já o Senhor chama você a ser um grande intercessor pela libertação do seu pai e da sua mãe, que frequentam falsas doutrinas. Você verá os seus pais voltarem, e você precisa perseverar na fé. O Senhor te convida a interceder. O Senhor também mostra uma pessoa que, quando criança, foi levado para esse ambiente da macumba, só para andar, para ver, e você experimentou isso. Isso até hoje teve consequências na sua vida. O Senhor está quebrando as maldições que decorreram dessa visita que você fez à macumba, levado pela sua mãe, pelos seus parentes. O Senhor liberta você agora. Shirihala basuri kandaralai, arasuri kandaralai, arasiri kandaralai, orisiri kandaralai, alabasuri kandaralai. Senhor, peço, vem com teu poder, Senhor. Nós necessitamos de ti, Senhor, do teu senhorio, da tua presença. Vem ser o centro, vem reinar sobre nós.
Todos nós ergamos as mãos e cantemos. Está, Senhor, teu com prodígios milagres. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode. Cantemos forte, povo de Deus, clamando: manifesta. Manifesta, Senhor, a tua. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode. Peço aos servos que de mãos erguidas vamos dar uma grande oração em línguas de libertação. Deixemos que o Senhor nos use como instrumento de libertação neste lugar, ao coração dos nossos irmãos. Que a nossa língua seja como flecha jogada ao coração desses irmãos, flechas que acendem o amor esponsal. Meu filho, as suas dúvidas não é empecilho para que você seja católico. As suas dúvidas são oportunidades de se deixar formar por mim. As suas dúvidas são oportunidades de crescimento na fé. Não tenha medo das tuas dúvidas. Tenha medo do teu orgulho em não querer perguntar, em não querer ser formado. Eu hoje te liberto deste orgulho, deste medo. Te faço filho amado meu. Tu és, e eu te faço crer nisso hoje. Vamos silenciando, deixando que a presença dos anjos. Converse agora de forma suave com o seu anjo da guarda. É o seu anjo da guarda e o nosso anjo que vai nos ajudar a combater. O seu anjo da guarda, por mais que ele esteja na primeira hierarquia mais baixa, mas ele tem uma vantagem: ele está com Deus. E você pode ter essa vantagem hoje, estar com Deus sempre, não traí-lo. Vá dizendo para o seu anjo que você não quer mais trair o Senhor. Vá pedindo essa amizade do seu anjo, porque ele já é seu amigo, mas ele quer que você seja amigo dele. Sim, Santo Anjo, eu te peço a graça do combate, a graça da fidelidade à palavra, a graça da obediência, a graça de um coração apaixonado, de um coração que não trai o Senhor. Eu te mãe, tu que és a rainha dos anjos, a mulher mais apaixonada que houve, que há nesta terra e que reina no céu, que reina sobre a criação. Nós pedimos, mãe, também um coração apaixonado por Jesus. Pisa todos os nossos amantes, todos os ídolos, todos os deuses falsos que se apresentam, dentro e fora de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.